Eu não aguento mais. Todas as vezes que tem algum tipo de discussão lá em casa, meu marido fica do lado da mãe dele. Gabriel, eu não aguento mais. Minha sogra interfere o tempo inteiro na minha família. E sabe o que mais, Gabriel? Os familiares do meu esposo estão o tempo inteiro lá em casa. Eu não consigo mais ter tempo a sós com meu esposo. E quando eu tento falar com ele, sabe o que ele me diz? Ele diz que eu estou tentando afastar ele dos pais dele, afastar ele dos familiares dele. E não é verdade. Só que eu não sei mais o que fazer. Ele o tempo inteiro age dessa forma. Esse é o tipo de mensagem que eu recebo quando eu abro as caixinhas de perguntas diariamente lá nos stories do meu Instagram. Situações como essa que geram desgaste no casamento. E a pergunta-chave é: o que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que é que Deus tensionou para o casamento em situações como essa? Como o marido ou a esposa, porque isso também acontece no lado da esposa, devem agir para com seus pais quando eles se casam. Eles devem honrar, mas qual é o tipo de sabedoria que deve ser aplicado em situações como essa? Quais são as bases para que nós possamos tomar decisões? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Inabaláveis, é impressionante como casamentos ao redor do mundo experimentam tensões desnecessárias, eu diria, não intencionadas por Deus, com certeza não, por situações exatamente como essa. Maridos e esposas, porque também acontece do lado das esposas, que são verdadeiros filhinhos da mamãe, que não conseguem largar a barra da saia de suas mães, né? Especialmente para com os maridos. As esposas muitas vezes ficam muito apegadas também aos seus pais. E é óbvio que você não deixa de ser filho. Porém, quando você casa, Deus tensiona algo especial para vocês. Quando você casa, você se torna uma só carne com a sua esposa. Homens, me ouçam. Você se torna uma só carne com a sua esposa. Mulheres, você se torna uma só carne com o seu marido. E olha só que interessante. Não existe relação humana mais íntima que essa. Não existe. Deus estabeleceu essa relação entre marido e esposa para representar, ainda que de forma imperfeita, porque nós somos falhos e pecadores, mas para representar a relação que ele teria entre Cristo, né, Deus Filho e a igreja, que seria celebrado nos céus. Então, essa aliança de matrimônio é séria. E talvez alguns homens pensem assim: não, mas calma aí, minha mãe me criou o tempo inteiro, ela está há mais tempo do que a minha esposa, e minha esposa é hoje, não é amanhã. Essa expressão é muito comum para quem acredita que o divórcio é um caminho, uma possibilidade. Medíocre. Pensamento medíocre, covarde e completamente antibíblico. Você não entendeu nada sobre a aliança. E é dessa aliança de casamento que você deve gerar amor para com a sua esposa. E esse amor é simplesmente uma decisão, você decide. Porque quando você disse sim lá no altar, quando você fez os votos ou assinou aquele documento ajuizando, né, literalmente diante de um cartório, que você tinha um compromisso agora, selado de casamento com aquela pessoa, civilmente falando, você estava dizendo diante de Deus de que você era chamado pelo próprio Deus para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E esposas, você foi chamado para ser submisso ao seu marido e respeitosa para o seu marido até que a morte o separe. Isso como a igreja é para com Cristo. Então, o padrão de Deus dentro do casamento é simples. E olha só como ignorar o mandamento do Senhor, que eu vou ler aqui para vocês. Estou aqui com a Bíblia. Ignorar o mandamento do Senhor traz consequências terríveis para a vida de um casamento. Situações como essas, que muitas vezes podem causar até divórcio, desgastes extremos. A mulher que não aguenta mais, que chega e numa caixinha de perguntas até e confessa algo desse tipo: eu não aguento mais, porque o meu marido deixa o tempo inteiro a minha sogra intervir. Ele fica o tempo inteiro do lado da minha sogra. E não é, eu quero pensar e acreditar que essa mulher, ela não quer ficar contra a sua sogra. Mas se de alguma forma alguém precisa se posicionar a favor de, que é o marido, né, que teoricamente está aqui no meio, né, na situação, minha mãe, eu preciso honrar minha mãe, mas minha esposa. O que essa mulher espera é que o marido, sim, não é que a defenda, mas que se posicione ao lado dela. Olha, é minha esposa. E eu vou contar aqui para vocês. Logo quando Deus criou o homem e a mulher, né? Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. No sexto dia, Deus disse assim: também disse Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam ali conversando e formando toda a criação, arquitetando toda a criação, ele diz, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas, peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, o criou. Homem e mulher os criou. Depois ele vai abranger um pouco mais essa perspectiva de como foi a criação da mulher. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 28, no capítulo 1. E Deus os abençoou. A bênção de Deus estava sobre o homem e sobre a mulher. E lhes disse para os dois, uma relação de intimidade, Deus com o homem e com a mulher ali no jardim. Antes ainda do pecado, antes da queda. Disse assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Olha que interessante então aqui. No capítulo 2, no versículo 21, Deus faz então um detalhamento mais refinado por meio de Moisés, que estava escrevendo o livro de Gênesis aqui. Quando o povo estava sendo liberto do Egito, estava no deserto, Moisés começou a escrever o livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. No versículo 21 do capítulo 2 diz assim, Deus decidiu fazer uma auxiliadora para o homem, uma fêmea para o macho, que fosse idônea, que fosse perfeita, cabível, que encaixasse perfeitamente, quase uma peça de Lego, né? Então, no versículo 21 ele diz, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. É quase um prenúncio do Evangelho, né? Cristo, que sofreu um pesado sono, e a gente pode entender isso como a morte de Cristo, para então ter a sua noiva. Ele morreu a morte da cruz para resgatar a sua noiva, para ter a sua noiva, para salvar a sua noiva. Então aqui é quase que um prenúncio do Evangelho. Deus está então, antes da queda, dizendo assim, fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu profundamente. Tomou ele uma das costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher. Olha que interessante esse termo aqui. Quando ele fala, fiz o homem, né, façamos o homem à sua imagem e semelhança, a ideia de realmente compor, a ideia de formar, juntar um pouco do barro, né? A gente entende que o homem foi feito do pó da terra. A mulher aqui, essa palavra de transformou-a, a ideia de esculpiu. É quase uma obra-prima, assim, as mulheres são isso. Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Foi ele que trouxe a Adão. Então Adão diz, e disse o homem quando viu, né, despertou do sono e viu a mulher, a auxiliadora idônea. Esta afinal, ele bradou de alegria. Esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Chamar-se-á mulher, porquanto do homem foi tomado. Por isso, versículo 24, Adão não tinha pai nem mãe. Não sei nem se ele tinha umbigo, talvez não tivesse, né? O cordão umbilical não existia talvez para Adão. Veio a partir de Caim e Abel ali, por causa de Eva, que estava na barriga ali, Caim e Abel de Eva. Mas o ponto é, nem Eva nem Adão vieram de pai ou mãe. Foram gerados do próprio Deus. E a mulher especialmente do homem. E a partir dali de Eva, todo homem, ser humano, homem e mulher, seriam formados pela mulher. Quando coabitasse no sexo, né? Essa é a forma deliciosa que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos nos multiplicar a imagem de Deus em nós. Então, olha que interessante, ele diz assim, por isso, versículo 24, por isso, deixe o homem pai e mãe. Olha, Deus estava dizendo isso num contexto, né, que teoricamente Adão e Eva não tinham nem pai e mãe, mas ele já estava prevendo. E aqui você tem que lembrar que Moisés está escrevendo para o povo judeu, os hebreus que estavam saindo do Egito. Acabaram de sair por mão poderosa, as 10 pragas, passaram pelo meio do mar, o mar que se abriu, os egípcios foram engolidos pela força do mar, quando Deus fechou e cerrou eles lá ali. Eles estavam perseguindo os hebreus, e eles estavam agora no deserto, e Moisés está escrevendo isso. Olha que mandamento simples. E quando você obedece os mandamentos de Deus que foram feitos para serem cumpridos, você colhe felicidade, porque sim, quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, aquele que é perfeito. E ao nos tornarmos mais parecidos com Cristo, nós colhemos alegria, porque Deus se regozija ainda mais em nós. Por isso que ele diz, lá em Mateus capítulo 3, este é meu filho amado no batismo de Jesus, em quem me comprazo, em quem tem uma alegria. Então, quanto mais nós nos tornamos parecidos com Jesus, mais Deus se alegra em nós. E mais nós colhemos felicidade por isso. Obedecer esse mandamento que está aqui em Gênesis 2, 24, é incrível. Olha o mandamento, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Pega esse versículo 24, meu filho. Pega esse versículo 24, coloca no coração, assenta no coração. Faz que isso sente aí, assimile, que você possa mastigar agora, ruminar, como se fosse, literalmente, não, um animal ruminador. A vaca que mastiga, o processo de digestão vai para o primeiro estômago, volta para a boca e ela mastiga novamente, tá? Continuando a digestão, vai para o segundo estômago. Esse é o processo que nós precisamos ter aqui ao meditar na palavra de Deus. Mastiga isso.
Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o casamento. Você pode ler um pouco mais sobre isso em Efésios 5:35, 1 Coríntios 6. Deus chama o homem a deixar o pai e a mãe. Mas como, Gabriel? Se ele manda eu honrar pai e mãe? Certamente. Mas uma vez que você se casou, o relacionamento mais íntimo que você tem na Terra é com a sua esposa. Então, sim, de alguma forma, a sabedoria vai dizer para que você coloque limites àquilo que sua mãe acha que pode fazer dentro do seu casamento. Tem uma história que é muito sábia, que eu gosto muito, né? Uma história verídica, inclusive. Um casal recém-casado, né? Eles estavam morando em outra cidade, literalmente deixaram pai e mãe, né? Foram para outra cidade. Até tem um ditado que diz, né? Você deve para longe de alguma forma dos seus pais, né? Ter a sua própria casa, isso pode ser alugada ou enfim, né? O seu cantinho com a sua esposa. E não pode ser tão longe a ponto dos pais irem de mala, não é o ideal, porque vai de mala vai passar alguns dias, né? Aí pode surgir alguns conflitos. E nem tão perto a ponto da pessoa ir lá pedir açúcar, né? Pedir sal. Então tem que ter um cuidado para não estar lá todo dia. Provérbios vai dizer, né? Provérbios de sabedoria do próprio Deus vai falar isso para os pais agora, né? O zelo para com os pais. Que a visita, quando ela se demora muito, ou quando ela é insistente, ela está o tempo inteiro batendo na porta do vizinho, e aí o vizinho pode ser seu filho, pode ser sua filha, não é agradável, cansa. A pessoa se esgota nas suas forças. Não é sábio, não é prudente, não é educado fazer isso. Esse é o recado para os pais. Mas aqui eu estou trazendo um recado para os maridos, especialmente, para as esposas, que estão numa situação complicada como essa no casamento. Se você tem um marido, assiste esse vídeo e ele tá nessa situação, né? Você não sabe mais o que fazer, foi o início do nosso vídeo aqui. Compartilha esse vídeo com ele, estuda esse conteúdo com ele, tá? Não simplesmente manda assim de forma petulante, não. Estuda junto, meu amor, eu queria que você assistisse esse vídeo junto comigo aqui. Compartilha esse vídeo. Inclusive, se você não clicou em gostei ainda, clique em gostei, a hora agora. Clique em gostei, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações. Me segue nas redes sociais, no Instagram lá, tem caixinha de perguntas todos os dias, eu faço questão de responder sobre casamento, enfim, família. Então, me segue lá no Instagram, Gabriel CBO. Me segue no Facebook, Gabriel CBO também. Tem o canal do Telegram, enfim, tá? Mas vamos voltar pra cá. Assiste junto, pra vocês trabalharem isso juntos, esses pilares juntos. Observando a palavra de Deus juntos, em obediência. Então, tem uma história que é muito interessante. Um casal recém-casado, estava morando longe, a mãe foi de mala. A mãe desse rapaz foi de mala. Ela chegou, eles receberam muito bem, né? Acolheram. É isso que a gente tem que fazer, né? Os nossos pais, os nossos sogros são parte dos nossos familiares, não são nossa família. Quem é a nossa família? Primordialmente, né? Primariamente é você, o seu cônjuge e seus filhos. Mas os seus pais devem ser honrados, você pode manter contato com os seus pais, né? Você pode visitar os seus pais, aproveitar esse momento íntimo. É muito bom que essa integração aconteça saudavelmente, né? Só que o que foi aconteceu? Esse rapaz e essa moça acolheram a mãe dele, que chegou de mala e tudo, enfim, foram pro quarto de hóspedes, tinham um quartinho a mais. Esse rapaz foi trabalhar durante o dia, a esposa estava lá em casa, né? Ela não trabalhava na situação. Quando ele volta de noite, né? Depois do expediente de trabalho, ele encontra a casa totalmente diferente. Os móveis mudaram de posição, o sofá já não estava no mesmo lugar, o rack da televisão já estava em outro local diferente. Praticamente só não mudou o quarto dele, mas até a cozinha estava diferente. E ele chegou e fez assim, perguntou para a esposa, por que tá tudo diferente? E ela disse, foi sua mãe. Uma situação difícil, né, pra nora. Ela não quer entrar em embate com a sogra de alguma forma, porque ela não quer entrar. Ela poderia se posicionar, aqui é minha casa, de forma educada, mas podia causar um desgaste, ela não quis fazer isso. E o que foi que aconteceu? Aquele rapaz virou para a mãe e disse assim, mãe, a gente ama muito a senhora, eu amo muito a senhora, e eu honro muito a senhora, mas eu quero que a senhora entenda, eu casei, e essa aqui é minha esposa, e ela é dona do nosso lar. Ela é quem organiza o nosso lar. Esse espaço é dela, não é seu. A senhora tem a sua casa lá. Então, aqui na nossa casa, as coisas precisam estar organizadas da forma ou dispostas como a minha esposa quer. E eu não quero ser ignorante, eu não quero trazer algum tipo de desonra para a senhora. Mas eu preciso ser franco, honesto e me posicionar aqui. Porque isso só aconteceu uma vez, mãe. E eu quero que volte a estar da forma como a minha esposa colocou. E aí foi muito interessante porque aquela mãe não soube lidar de forma madura com a situação. Se chateou muito, arrumou as malas e o voo que estava previsto para alguns dias depois pegou e antecipou o voo e foi embora.
Aquele marido, né, que era filho daquela senhora, uma senhora talvez incompreendida, estava bem chateada com a situação, se bem que ela não tinha direito algum de estar chateada, mas acontece, pessoas são assim, ok? Então ela estava bem chateada com a situação, aquela senhora pegou as coisas e foi embora. O filho não proibiu ela de ir embora, não impediu ela de ir embora, só falou, mãe, a senhora não precisa ir embora. Mas ela decidiu ir. Não sou querida, ó, a senhora está se enganando, a senhora está mentindo para si mesma, me perdoe. A senhora é muito querida aqui, muito amada, mas o que a senhora fez não foi certo e eu preciso me posicionar como marido. Ela é minha esposa, eu sou uma só carne com ela. E a gente ama muito a senhora, a gente quer receber a senhora. Resumo da ópera, ela continuou, rixosa, né, cabeça dura, a mãe foi embora. Passou um tempo até essa história diluir no coração da mãe. Nem todo mundo tem maturidade, pessoal, e talvez a mãe do seu esposo seja uma manipuladora. A mãe da sua esposa ou o pai da sua esposa seja um intruso de alguma forma, né? Seja uma pessoa inconveniente, talvez seja. Mas você, enquanto marido, ou você, enquanto esposa, precisa se posicionar em relação aos seus pais. Amorosamente, honrosamente. Você não deixou de honrar o seu pai e sua mãe por conta disso. Mas você se posicionou. É essa a verdade. Eu lembro de uma história de Jesus, quando ele, com 12 anos, foi para a festa da celebração, né, da Páscoa, e eles vão para Jerusalém, como de costume, eles moravam ali em Nazaré, na Galileia, foram para Jerusalém como de costume adorar, e voltando à caravana de Nazaré, né, os pais de Jesus, depois de um dia de viagem praticamente, descobriram que ele não estava entre a caravana, cadê Jesus? Voltam para Jerusalém, começam a procurar o menino está no templo, ensinando, compartilhando conhecimento com os sábios, com os fariseus da época, e a galera está admirando com ele. Eles perguntam, meu filho, por que você fez isso com a gente? Aí ele diz assim, calma aí, eu não desonrei vocês. Jesus não desonrou os pais, nem Maria nem José. Vocês não sabiam que era conveniente que eu estivesse na casa do meu pai? A pessoa primeira que nós precisamos agradar é a Deus. E a segunda pessoa é o nosso cônjuge. Então sim, os nossos pais precisam entender. E se eles não entenderem, a gente vai ajudá-los de forma honrosa, respeitosa, a entenderem isso. Entendi. Outra história muito curiosa é que Jesus estava lá cercado numa casa de uma multidão de pessoas, ele estava ensinando, pregando o evangelho, a sua mãe e seus irmãos, né? Os filhos de Maria, que ela teve depois com José, depois do nascimento de Jesus. Maria teve Jesus virgem e depois conheceu o seu marido, obviamente, né? Mandamento, ela não morreu virgem, ela teve outros filhos, Judas, Tiago e outros filhos. Então Maria e os irmãos de Jesus estavam lá fora e vinha um mensageiro, né? Estava muito lotada a casa, as pessoas querendo beber da sabedoria de Jesus, provar dos milagres de Jesus. Então a casa estava cheia e chegaram para Jesus e disseram assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. Eles querem falar com você. Diz assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Então para Jesus, a mãe e os irmãos dele, ele diz claramente, quem é minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esses são minha mãe e meus irmãos. Ele não está desonrando Maria ali, ele está se posicionando e dizendo, ó, eu vim para uma missão muito clara. Não dá para agora ficar fazendo nem não. Não, papai. Honro minha mãe Maria, né? Que Maria estava lá na cruz, no momento, ele na cruz aponta para o discípulo, né? Que acolhesse ela como mãe. Lembra disso? O cuidado ali com Maria. Ele honra a mãe dele, só que ele se posiciona. Então, maridos, aprendam a se posicionar com suas mães, especialmente, né? Geralmente é o filhinho da mamãe. Mulheres, aprendam a se posicionar com, de repente, seu pai ou com sua mãe. Cuidado para que vocês não fiquem compartilhando dificuldades no casamento. Ah, mas eu tenho muita confiança no meu pai e na minha mãe. Cuidado com isso. Porque muitas vezes você é chamado por Deus para perdoar a sua esposa que cometeu um erro, uma fraude contra você, ou o seu marido que cometeu um erro, uma fraude contra você, só que você foi lá e compartilhou com seu pai, com sua mãe. E aí o seu pai e sua mãe naquele almoço domingo já não olham a sua esposa ou o seu marido daquela mesma forma, de forma pura. Você perdoou, tá de boa. Só que o seu pai e sua mãe agora estão olhando, ah, rapaz, caramba, que canalice, olha o que ele fez. Olha o que ela fez com meu filho, com meu filhinha, com a minha filhinha. Então cuidado com isso. Pais não podem se intrometer na vida dos filhos casados, a menos que haja algum tipo de situação como violência doméstica. Aí é uma situação que é caso até de polícia, não é nem só dos pais, tá? Mas, enfim, o ponto máximo aqui é, nós precisamos honrar esse mandamento. Simples, está no começo da Bíblia. Vai ser repetido por Jesus, vai ser repetido por Paulo. A Bíblia está repleta disso e mostrando que um dos primeiros pilares de um casamento abundante é a independência. Um dos primeiros pilares de um casamento abundante é a independência em relação aos pais.
E essa independência vai na esfera financeira, na esfera relacional, na esfera emocional e uma codependência entre os cônjuges. Você tem que ser dependente do seu cônjuge e não do seu pai e da sua mãe. Entende? Honrando pai e mãe, só que a família e a prioridade máxima é a minha esposa e os meus filhos. Faz sentido isso? Se fez sentido, tá aqui, é a Bíblia, tá? Esse é o conselho de Deus, esses são os oráculos de Deus, é o mandamento de Deus, é a intenção de Deus, foi isso que Deus tensionou, né, para o casamento, para que você construísse um casamento abundante. Um dos primeiros pilares é esse, é você ter tempo, investir tempo com o seu cônjuge. Ora, vai receber visita de papai, de mamãe, dos sogros, coloca de 15 em 15 dias, filho. Porque a semana às vezes é muito corrida, você pode falar no telefone, mas a semana às vezes é muito corrida, no final de semana você quer desfrutar com a sua esposa. Você quer fazer um passeio com você, sua esposa, seus filhos, pra praia só vocês. Não é que você não possa ir com os seus pais, com os seus sogros, fazer uma boa viagem juntos. Uma convivência harmoniosa sempre é bem-vinda, mas invista tempo você e sua esposa só, toda semana. Então, de 15 em 15 dias, sei lá, um domingo, vai ter aqui o domingo do meu pai, da minha mãe, e o sábado vai ser dos meus sogros. Mas no outro final de semana, sou eu e minha esposa só, e os meus filhos só, acabou. Vamos pro parque, vamos pra praia, vamos passear, vamos ficar juntos, vamos fazer amor. Senão não tem tempo de fazer nada. Tá o tempo todo lá, só sogra. Ah, não, eu tive filho pequeno, Gabriel. Eu tive filho pequeno e minha mãe tá o tempo inteiro ajudando lá. Meu amigo, diga assim, amor, a ajuda da minha sogra é muito bem-vinda, viu? Mas, deixa eu dizer uma coisa, vamos ficar um pouquinho a gente. Porque senão fica o tempo inteiro. Ah, não, é porque eu quero a ajuda dela, eu quero... Com moderação. O momento, né, é de vocês. O momento é de você estar junto com a sua esposa. Eu falo isso porque, de alguma forma, a gente pode vivenciar isso. Né? Eu tenho filho pequeno, 4 meses agora, e minha sogra dá o maior suporte do mundo. É uma super avó, a melhor avó da face da terra, né? Eu não tenho nenhuma crítica à minha mãe, não é isso não. É porque minha mãe se tornou avó agora. Minha sogra já é o 9º neto da minha sogra. Minha sogra já está com 10 netos. Então, assim, tem um pouco mais de experiência. Até digo que ela tem que fazer um curso de sogra, né? De vó, tá? Então, além de eu amar muito minha sogra, mas o ponto é, tem que ter esse espaço reservado. Tem que ter esse espaço íntimo de você para com a sua esposa. Contar com o apoio dos sogros, contar com o apoio dos pais para acolher um bebê, para ajudar, para, enfim, servir, é muito bom. Só que tem que ter limite, tá? E quem põe limite isso, né, nessa situação, são os filhos. Então, se você é a parte que está sendo a ponta de interferência no casamento, porque é a sua mãe que está interferindo, é o seu pai que está interferindo, você precisa botar limite, tá bom? Não é a nora, não é o genro que tem que entrar numa saia justa, é você, ok? Então assuma essa postura, especialmente maridos, especialmente para vocês, mas esposas também se posicionem, amem os seus cônjuges, tá? E construam um casamento abundante a partir desse pilar aqui. Deixa pai e mãe, se une a sua esposa, a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meu filho, vamos coabitar. Coabitar é fazer sexo mesmo, viu? Vamos fazer amor, vamos se multiplicar aí, vamos ter menino pra glória de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Não se esqueça de clicar em gostei, chuva de likes aí, eu quero ver você clicando em gostei, não clicou ainda. Aperta no sininho, eu quero ver badalar esse sininho aí, que é das notificações, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, tá? No Instagram, Gabriel CBO, no Facebook, Gabriel CBO, no Telegram, Gabriel CBO, e aí você vai me conhecer um pouco mais a fundo, conhecer minha família, e eu quero ter a liberdade de a gente poder interagir. Me manda direct lá, compartilha esse vídeo com mais pessoas e tamo junto até depois do fim. Cheiro no seu coração, Deus abençoe a sua família, o seu casamento e vamos junto.